E aí, meu querido nerd, beleza? Galera, no último vídeo eu falei que quando a gente piscava saía a novidade do Superman e não é que eu tava certo? Ontem saiu um trailer novíssimo e provavelmente o último antes do filme. Então hoje a gente vai analisar e mostrar todos os easter eggs que você não notou nesse trailer. Então, se você quer ficar por dentro de tudo, fica até o final. E galera, só um adendo aqui rapidinho. Eu tô doentaço hoje, então é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo e me perdoe pela minha voz. Mas agora, sem enrolação, já se inscreve no canal e vamos pro vídeo. O trailer já começa com um prédio caindo, enquanto isso o Lex Luthor vai narrando sobre o Superman. E na moral, só nesse monólogo que o Lex faz até mais ou menos metade do trailer, se eu não me engano, já dá pra ver que ele vai ser um vilão insano que vai marcar pelo menos uma geração aí de filme de super-heróis. E provavelmente ele vai ser uma coisa que faz um tempinho que a gente não vê aí, que é aquele vilão que ele é ruim porque é ruim. O cara gosta de ser ruim, de fazer ruindade. Seja por raiva, inveja, o que foi. Nesse caso, nesse monólogo que ele fala sobre o Superman, já dá pra ver que é inveja pura. E então, corta pra cena dentro do carro, onde o prédio ia cair em cima de um carro com uma moça dentro, e ela olha pro lado e tá ninguém mais que o nosso Superman lindão. Só que o cara tá segurando o prédio meio de quatro, tá ligado? E achei criativo. Normalmente a gente vê o super-herói segurando o prédio, ele ficando em pé. Aqui não, ele tá quase que de quatro embaixo do prédio segurando ele. Então aquela cena de destruição linda, enquanto Lex Luthor vai falando que ele é o ser mais poderoso do planeta Terra, invejoso do caramba. E o Lex chega na Fortaleza da Solidão, junto com a menina que provavelmente é a namorada dele, com o Ultraman. E cara, na moral, como será que o Lex conseguiu abrir a Fortaleza da Solidão? Porque nos outros trailers a gente viu que o Krypto abre com latido. Agora, como que o Lex vai abrir eu já não sei. Será que ele gravou o latido do Krypto ou algo assim? Porque só dele saber onde é a Fortaleza da Solidão já significa que ele tá stalkeando o Superman, que o cara é inteligente pra caramba. Então aquela cena de porradaria dentro da Fortaleza da Solidão, o Lex Luthor caminhando mó berés enquanto o pau come solto em volta dele. Depois disso, tem algumas cenas que a gente já viu nos outros trailers do Superman, com a cara no chão, o clarim diário e ele ficando com a luz. Inclusive, não fiz um vídeo só pra isso, mas vale a pena comentar aqui. Eu vi um insider comentando que uma das cenas cortadas recentemente foram vários trechinhos de piadas de duplo sentido em algumas cenas do Superman com as Lois. Assim, não cenas picantes, mas cenas em que eles faziam uma piadinha num tom sexy, sabe? Pelo jeito, isso foi cortado de última hora no filme. E cara, o Lex falando que ele vai atrás de quem criou o Superman é insano demais. É por causa desse momento que eu falei, o cara é ruim. Ele não quer só acabar com o Superman por causa da inveja que tem dele. O cara quer acabar com tudo que envolve o Superman, com qualquer um que goste do Superman. Então a gente chega em uma cena que é um dos easter eggs que eu vim aqui comentar pra vocês. Onde eles estão provavelmente na dimensão de bolso ou algo assim. E o Lex tá falando e tem uma criatura branca presa lá no fundo. O que será que é aquilo? Pode ser o Metamorfo? Eu vi o pessoal falando, mas eu acredito que não. Ele tá muito estranho pra ser o Metamorfo. Ele tem uns dedão longos, um cabeçudo pra caramba. O que eu vi que na minha cabeça até faz sentido seria um marciano branco. Ou talvez alguma criatura criada pelo próprio Lex Luthor. Agora, eu queria que fosse um marciano branco, mas pra um filme de 2 horas eu tô achando que já tem personagem demais. Se ficar atacando personagem vai ficar muito dividido o tempo de tela e acho que não vai ficar legal. Mas na minha cabeça é o que faria mais sentido, ou isso, ou alguma criatura criada pelo próprio Lex. Uma coisa muito da hora que esse trailer trouxe também, são umas cenas de voo inéditas do Superman. E assim, ele fazendo umas manobras no ar, cara, tá bonito. Assim, eu acho que todas as cenas aéreas desse filme vai estar uma coisa, ó, linda de ver. E não tô sendo irônico aqui não, cara, eu realmente acho que vai ficar lindo. E o Superman voando, lutando com o Kaiju, também serviu pra combater a crítica que eu vi o pessoal falando de o Superman se esconde, se protege do fogo. Aqui claramente a gente vê que ele dá uma desviada, mas o fogo acerta ele, cara, não acontece nada. E em relação a ele colocar o braço na frente, desviar do fogo, pode ser só o reflexo, cara. A água não te machuca e se alguém jogar um balde d'água em você, você vai colocar a mão na frente. Afinal, se até a gente tem um reflexo assim de se ver alguma coisa na nossa direção, a gente se protege, imagine o Superman. E agora, outro easter egg que tem também é o Superman lutando com esse cara com visão de calor e
cabeludo aqui, que provavelmente é o Ultraman. E que aqui o rosto dele tá meio escuro, cara, mas na minha opinião editaram isso no trailer. E no filme, provavelmente, a gente vai ver o rosto do próprio Superman. Talvez meio deformado assim, mas vai ser o David Cornswell que vai estar interpretando ele. Anota o que eu tô dizendo. O que, inclusive, já vai mostrar uma baita interpretação do ator, né? Porque, creio ou não, o cara vai interpretar a personalidade do Clark, a do Super e ainda a do Ultraman. O que já mostra uma baita qualidade do ator. E, cara, depois disso, a gente tem a melhor cena do trailer, que provavelmente vai ser a thumb do vídeo, e que eu tô vendo muita gente comentando, tanto elogiando quanto criticando. Que é o Superman e o Krypto trabalhando junto. Onde eles estão saindo daquela rachadura que tá no meio da cidade, que, assim, provavelmente algum problema que deu com a dimensão de bolso e sei lá como tá destruindo a cidade. E tá ali um soldado do Lex Luthor, um dos muitos, né? E o Krypto vai na frente, tira o capacete dele, o Superman já vai atrás, dá um porradão que voa os dentes dele, cara. E assim, eu gostei muito dessa cena, só com 2 detalhes que tem que ressaltar que eu fiquei na dúvida. O primeiro é o olho torrado aí do Superman, que parece que ele tá de máscara, mas provavelmente aí ele foi por usar muito a visão de calor em algum momento, às vezes contra o Ultraman, ou numa dessa o Ultraman e ele tiveram aquela cena tipo Gohan e Cell disputando o Kamehameha, tá ligado? Só que o Superman perdeu. E a outra coisa é quando o Superman dá um soco na cara dele e tipo, pô, é um ser humano que o Superman acertou o soco, o cara não morreu. Provavelmente aí tem aquilo do Superman tá controlando a força, o que eu acredito que é o mais provável. Afinal, o Superman não mata e, por favor, James Gunn, mantenha isso. Gosto muito do Henry Cavill como Superman, mas o fato do Superman ser alguém que não mata é algo que eu gosto muito. E então vem esse detalhe que eu não curti muito. Na verdade, eu tô na dúvida, que é o fato do dente que saiu bater na tela da câmera. Assim, visualmente como uma escolha criativa, eu curti, achei engraçado até, mas eu acho que isso quebra um pouco a imersão da gente no filme. Sendo que assim, quando eu tô, pelo menos eu, quando eu tô assistindo um filme, eu quero acreditar que eu tô naquele universo, eu quero escapar da realidade. E aqui o James Gunn tá simplesmente dizendo, tipo, ó, isso é só um filme. E, galera, é óbvio que eu sei que é só um filme, mas vocês entenderam, né? Fora que dá esse tom mais de piadinha pro filme, porém, pelo menos nos trailers a gente não viu muitas piadinhas. Fora essa, se eu não me engano, tem só mais uma em todos os trailers. Então, ou o filme não tem muitas piadinhas, tem só essas pontuais, o que não acho ruim, ou o filme vai ser cheio de piadinhas e só não estão mostrando isso no trailer, o que eu acho mais arriscado. Mas, continuando aqui, a gente vai ter uma cena do Superman e o Guy Gardner discutindo ali. Eu acho que seria da hora demais se tivesse uma briga entre os dois. E se tivesse, quem eu tenho certeza que ia adorar isso é o nosso amigo aqui do canal, o Ricardo Santos. O cara tá sempre dando aquela força aí pro canal, comentando nos vídeos. Se tem alguém que é um verdadeiro super-herói, é o Ricardo Santos. Então é isso, muito obrigado, meu amigo. Agora, seja igual ao Ricardo e já dá o seu like, se inscreve aqui no canal e comenta pra ajudar. O mundo seria muito melhor se todo mundo fosse igual ao Ricardo. Lá ele. E cara, a gente vai ter o Mr. Terrific na cadeirinha dele. Pô, da hora demais. Isso aqui eu curti de ter. A cena do Superman com um bebê marciano, que não é o bebê marciano, né? É o filho do Metamorfo. E eu vi muita gente teorizando aqui que eles estariam no espaço. Eu acredito que não. Eu acredito que isso aqui seja alguma coisa que tá acontecendo com a dimensão de bolso. Por exemplo, ela tá se fragmentando, ela tá quebrando e por isso que tá assim parecendo o universo. E eu vi o pessoal falando desses tentáculos segurando o Superman, atacando ele enquanto ele salva o bebê. E cara, eu acho que não. Na minha opinião, é o Metamorfo que tá ali nesse momento salvando o Superman e, sei lá, o Superman correu, salvou o neném, que é o filho dele, o filho do Metamorfo, e o Metamorfo salvou ele. Na minha cabeça é isso. Diz aí se você acha que eu tô errado ou qual a sua opinião. Mas que tá bonito tá essa dimensão, hein? Tá doido. Depois disso, a gente tem a Lois Lane pilotando a nave do Mr. Terrific. E assim, não achei ruim dessa cena. Ouvi o pessoal falando, como assim ela tá dirigindo a nave, nunca viu a nave, já vai sair dirigindo? É estranho, mas é aquela quebra assim do roteiro que a gente tem que só aceitar. É forçação? É forçação. A não ser que eles colocam que o Mr. Terrific passou as instruções pra ela ou tem alguém passando as instruções. Agora, quem pode estar passando as instruções pra ela ali é o próprio Jimmy Olsen, que tá ali do lado dela. E você vê que ele tá com o computador da Lord Tech, que é a propriedade daquele bilionário Maxwell Lord.
que é quem comanda a Gangue da Justiça, com a Mulher Gavião e Lanterna Verde. Às vezes, aquele computador pode ser do próprio Maxwell Lord e tem as instruções da nave ou alguma coisa assim. Sei lá, é o que eu pensei pra fazer sentido essa cena de ela sair dirigindo a nave do nada. E já é mais um easter egg aqui pra vocês, né? Eu não tô contando, e quando eu lembro eu aviso que é um easter egg, mas no geral eu tô só falando aqui. Depois disso vem a cena do Superman ali naquela dimensão que tá abrindo no meio da cidade, ele lutando contra o Ultraman cabeludo. E cara, ele pega alguma coisa ali do chão, mas ele dá um porradão no Ultraman que a cena ficou linda. E é isso que a gente quer ver. Tem que ter história boa? Tem que ter história boa, é o principal. Mas tem que ter porradaria boa também, tá doido? A gente vê o Lex Luthor falando alguma coisa de tipo, eles escolheram o Superman, deixem eles morrerem. O que mostra, mais uma vez, que vai ser um vilão ruim. Aí tem aquela cena clássica do Superman servindo de escudo humano pra salvar a garotinha. E uma coisa que eu não tinha reparado antes é de que ele salvando essa garotinha contra o Kaiju. Você já tinha reparado isso? Comenta aí. Eu não tinha, não. Então a gente tem a primeira piadinha mesmo que eu notei nos trailers, que tá o Superman deitado ali com um portal atrás dele, que na minha opinião, como eu já falei, é a dimensão de bolso que deu algum problema ali nela, e o Mr. Terrific fala pra ele levantar dali, pra ele não ficar enrolando, e ele diz, eu não estou enrolando, isso é importante. Todo com o cabelo bagunçado e tal. E depois disso vem assim, a cena que junto com aquela do Krypto e ele atacando o soldado, é uma das cenas mais lindas, que é a do raio laser giratório, onde a gente vê um monte de soldado do Lex vindo pra cima do Superman e ele vai girando e soltando a visão de calor. E cara, aqui entra duas coisas. Ou são robôs, ou de novo o Superman viu que a armadura deles é resistente e tá usando a visão de calor por causa disso. Porque se aquilo lá for um bando de humano normal e a armadura não for muito resistente, entra naquilo que o Superman não só tá matando, como tá fazendo uma chacina aí. E agora, você já tinha reparado que esses soldados já tinham aparecido em uma foto que o James Gunn postou? Pois é, eu vou estar deixando aí na tela pra você ver. E eles são também os mesmos soldados que prendem o Superman naquela dimensão de bolso. Então, pra mim, o Superman nessa rajada aí de raio laser tá controlando o poder, porque Superman não mata. E a gente encerra o trailer com ele voando em uma cena fantástica que, cara, todas as cenas de voos, como eu já disse, estão lindas. E antes da gente finalizar, uma coisa que eu não vi muita gente comentando também é sobre essa dimensão de bolso. Porque assim, o James Gunn já mencionou que o Superman vai ter uma dimensão de bolso e esse portal vai levar a uma das dimensões de bolso. E dimensões de bolso existem separadamente no espaço-tempo. E a gente já viu uma dimensão de bolso lá no trailer do Pacificador, onde mostra o Pacificador acessando uma dimensão de bolso diferente, cheia de portas. Mas me fala aí, você tá ansioso pra esse filme do Superman? Já comprou seu ingresso? Eu comprei o meu ontem. Então, dia 8, terça-feira, pode ter certeza que eu vou estar lá assistindo pra trazer a minha opinião aqui pra vocês. E, na moral, é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Toda hora dá errado porque eu tô só o pó da rabiola aqui. Então, só por isso já merece o seu like, vai? Ah, e só pra lembrar, hoje era pra sair um vídeo sobre o Senhor dos Anéis, contando sobre a importância dos hobbits, mas por conta do trailer eu decidi gravar esse aqui. Mas vai sair aqui no canal, então se você curte todo o universo Tolkien, já se inscreve também, cara. Provavelmente sai sábado ou domingo esse vídeo dos hobbits. Então é isso, valeu e fui!